Paz do Senhor, irmãos, estou aqui de novo, sempre com o intuito de contribuir para todos os leitores da Bíblia, da Palavra de Deus. Agora nós vamos fazer o resumo agora do livro de Gênesis, do capítulo de número 23 até o capítulo de número 37. Como eu já falei em outros resumos, dos capítulos anteriores a este, né? Estou apenas dando aqui algumas palhinhas aqui, né? Eu creio que com isso eu estou contribuindo para o crescimento e o conhecimento de todos os leitores da Palavra de Deus, né? Capítulo 23 de Gênesis começa então com a história, continua a história de Abraão, agora a morte de Sara, né? E uma linda atitude de alguém que perdeu um ente querido. Isso aí, às vezes, esses textos passam batido, mas a atitude de alguém que perdeu um ente querido. Alguém que tem a ideia, que diz assim, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a esposa, perdeu alguém importante da família, diga assim, vai lá, coloca lá num cemitério público e deixa para lá, né? A não ser que você não tenha condição de sepultado em outro lugar. Mas se existe um momento para honrar a dignidade de uma pessoa, é quando essa pessoa morre, né? E aí nós encontramos aqui na morte de Sara uma linda atitude que todo cristão precisa ter hoje, né? De saber aonde você vai sepultar o seu ente querido. Parece que é um horror quando a gente fala de morte, né? Todos nós estamos na fila, mas ninguém quer ouvir falar disso. Mas é uma verdade, é uma coisa real, que todos nós temos que se preparar para isto. Se Jesus não vier antes, todos nós. Essa é uma verdade que nós não podemos negar. Todo homem nasceu para morrer um dia, né? Isso está escrito aos Hebreus, quando o escritor vai dizendo, né? Está ordenado o homem morrer uma vez, seguindo depois ao juiz. Abraão procura alguém para vender, para comprar um terreno para sepultar a sua querida esposa, Sara. Isso é muito bonito, né? Não é bonito só porque ele era rico e tinha dinheiro para comprar. Porque se ele fosse pobre, eu acredito que, como homem de Deus que ele era, ele ia honrar da mesma forma. Então, cada um perdeu o seu ente querido, deve aprender aqui com o patriarca Abraão o que ele fez. Homem de verdade, né? Que honrou a Deus, o juramento, a aliança que ele tinha feito com a sua esposa perante Deus, morreu, ele foi lá, pediu o terreno, comprou, pagou e fez um cemitério. E lá ele sepultou Sara, a sua esposa, como já disse a vocês, tudo que foi escrito para o nosso ensino, né? Então, tenha muito respeito nesse texto. Abraão nos ensina muita coisa sobre a atitude que nós temos que ter, né? Alguém que nos deixou aqui na terra e que nós iremos prestar a última homenagem. Um lugar digno, né? Prepara os melhores textos da Escritura para ler, né? E agradeça a Deus, principalmente quem serve a Deus e sabe para onde vai. E aí prossegue então a história de Abraão. Ele sepulta a sua esposa, né? E essa história aqui, esse cemitério aqui vai sepultar também mais membros da sua família. Foi lá que foi sepultada Leia, que foi sepultada outras esposas, à exceção de Raquel, que em cumprimento a uma profecia não foi sepultada ali, né? Foi sepultada em Belém, né? E a história de Abraão continuou ali. Abraão agora já com a idade avançada, tinha um servo chamado Eliezer. E eu já estou aqui fazendo um resumo, já estou no capítulo 24, chamado Eliezer, que era o empregado mais importante, de mais confiança que ele tinha.
E eu quero aqui pontuar nesse capítulo algumas coisas que, para mim, esse capítulo 24 é o mais importante para mim. É que mais eu tenho procurado aprender aqui nesse capítulo 24. Aqui tem simbologia, né? Abraão chama esse empregado de mais confiança dele, Eliezer, e ele dá uma incumbência para ele. Agora o seu filho, que nasceu da promessa, Isaque, já estava com aproximadamente os seus 40 anos. E nessa época, como o homem vivia muito, o moço casava aproximadamente com os seus 40 anos, né? Na flor da idade. E agora, há uma coisa interessantíssima aqui que nós aprendemos nesse capítulo 24. Crente casa com crente. Deixa eu repetir. O que nós aprendemos aqui? Crente casa com crente. Já ouviu falar de jugo desigual? E eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, até porque não tenho tempo nesse resumo de explicar o que é jugo desigual, né? Entra, é claro, muitas outras coisas, mas a primeira coisa que entra é sobre a sua religião. Você tem que casar com alguém que serve a Deus. Você tem que casar com alguém que professa a mesma fé que você professa, senão não dá certo, né? Aí chama jugo desigual. Então, crente casa com crente. Abraão não queria que o seu filho Isaque, que agora está na idade de casar, casasse com uma moça, com pessoas da onde ele estava vivendo, que não professavam a mesma fé. Tinha moça bonita nessa cidade? É claro que tinha. Tinha rapaz bonito? Tinha. Né? Tinha pessoas intelectuais? Tinha. Mas nenhuma servia para casar com Isaque. Você quer casar, moça? Você está procurando, você está orando a Deus, e você que está procurando a sua Rebeca, você está pedindo direção de Deus, faça como Abraão. Ele chama, e aqui tem uma outra coisa interessante que eu quero ensinar a vocês. Ele chama o seu empregado para fazer um juramento. E ele disse assim para o seu empregado: coloca a mão no posterior da minha coxa. O que é isso? Submissão. Submissão. Ia ser feito um juramento, e o juramento só pode ser feito por alguém que é maior. Você lembra da expressão que a gente falava até inconscientemente? A gente dizia assim: eu juro por Deus. Quando a pessoa quer que ninguém duvida do que ele estava dizendo, assim, eu juro por Deus que é assim. Né? Então, por quê? Porque Deus é maior de todos. Então, juramento é feito, alguém só jura por alguém que é maior do que ele. Por isso que você vai encontrar doutrina no Novo Testamento, inclusive palavras ditas por Jesus: não jureis pelos céus, porque o céu é inferior a Jesus. O céu é inferior a Deus, porque Deus foi que fez os céus e a terra. Então, você não pode jurar pelo céu, porque o céu ele é menor do que Deus. Então, por isso que a pessoa diz: eu juro por Deus, né? Então, quando a pessoa jura por Deus, então primeiro a figura da pessoa que estava ali naquele juramento é Deus. Segundo, Abraão era maior do que o seu servo Eliezer. Apesar de Eliezer ser uma pessoa importante, a figura de Abraão era maior porque era o patrão, né? O posterior da coxa significa submissão. Vai orar, vai fazer juramento, mas tudo tem que ser segundo as minhas ordens, porque eu sou superior a você. Por isso que o servo colocava a mão no posterior da coxa do patrão. Sendo assim, nós aprendemos muitas coisas aqui. O que nós aprendemos mais aqui, nesse capítulo? Simbologia. Simbologia de quem? Da pessoa de Abraão, da pessoa de Isaque, da pessoa de Eliezer e da pessoa de Rebeca, a futura esposa de Isaque.
Qual a incumbência? Vamos meditar comigo, já que o nosso lema da igreja, creia também pensar, pensa comigo, né? Qual é a função de Eliezer, o servo de Abraão, e na terra dos parentes de Abraão, à procura de uma esposa para o seu filho, Isaque. Essa é a função do Espírito Santo também. Então, Eliezer era a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje está na incumbência, ele é o substituto de Jesus, ele está na incumbência de conduzir a igreja até a presença de Cristo no dia do arrebatamento. O Espírito Santo é uma pessoa que vive dentro de nós. E para carimbar isto, eu quero citar 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Paulo vai dizer assim, do cuidado que ele tinha com a igreja de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, apresentar a igreja como uma noiva para um marido, a saber, Jesus, né? Então Jesus aqui é a figura de Isaque, aqui era a figura de Jesus, de Cristo. O Espírito Santo vai levar a igreja, né? A figura da igreja é a Rebeca. A figura de Abraão é o próprio Deus, que incumbiu o Espírito Santo, que incumbe Jesus de morrer na cruz, incumbiu Eliezer de levar Rebeca, né? Dentre outras coisas lindas que nós temos aqui nesse texto, quero destacar mais algo aqui importantíssimo. A oração do poço. Aonde que nós encontramos nesse texto a oração do poço? Lê para mim, você lê, já prestou atenção na leitura que você fez? Vou repetir, capítulo 24, verso 12. Lá você, inclusive você pregador, está interessado em ser um pregador da palavra de Deus. Quando você falar sobre oração, você pode colocar aqui este tema sobre a oração. A oração do poço é o tema, né? Eliezer sai dali da presença do seu Senhor, promete, jura fazer tudo aquilo que Abraão mandou, e ele sai dali, e ele vai, e ele chega no poço. Quando ele chega próximo do poço, ele faz uma oração combinada com Deus. Você pode colocar esse tema se você quiser também. A oração combinada é a oração que você combina com Deus. É uma intimidade tão grande que você tem com Deus, que você conversa com Ele antes de você fazer a oração. É como se estivesse fazendo duas orações. Uma que você combinou com Deus e a outra que você vai pedir, né? Então Eliezer disse assim com Deus: Senhor, eu quero combinar uma coisa com o Senhor. Isso é alguém que tem intimidade com Deus e tem certeza que o que ele vai pedir, Deus vai dar. Vamos combinar comigo? Tem pessoas que querem receber muita bênção, mas ele não combina com a vontade de Deus, né? Ele não fala com Deus, ele não define, ele não tem personalidade na oração. Então, Eliezer aqui foi taxativo. Eu quero combinar com o Senhor. Eu não conheço lá nenhuma moça nessa cidade. Eu não sei quem é ela. Eu não sei se é bonita, não sei se é feia, eu não sei se o cabelo dela é longo, eu não sei se é morena, eu não sei se é loira. Eu estou parafraseando, né? Mas eu quero combinar uma coisa com o Senhor. Eu vou chegar perto, na fonte de água, e lá eu sei que as mulheres, as moças elas são trabalhadeiras, e elas estão lá cuidando do seu rebanho, e vão lá beberá o rebanho. E eu quero combinar uma coisa com o Senhor. A moça que eu pedi, dá um pouco de água do seu cântaro, e ela dê água para mim beber, e também oferecer água para os meus camelos, esta é a moça que o Senhor, é a esposa que o Senhor está escolhendo para casar com o filho do meu Senhor. Não interessa se ela é morena, se ela é negra, se ela é loura, se ela é rica, se ela é pobre, essa será. Combinado? Parece que pela fé eu vejo Deus dizendo:
Beleza, combinado. E chega na beira do poço. Tinha muitas outras moças. Não é só a Rebeca que estava lá. Chega várias moças. E ele vê uma moça com um cântaro na cabeça, como ele tinha combinado. As outras também tinham. Possivelmente, é possível que tinha até moça mais bonita do que aquela, né? Mas quando ele viu Rebeca, né? Ele se dirige a Rebeca e diz: dá um pouco de água, leva o seu cântaro até a fonte e dá um pouco de água para mim beber. Quando Deus determina algo para fazer na nossa vida, era o jeito de Deus. Deus já tinha falado com Rebeca. Deus já tinha falado com Eliezer. Ela vai e se propõe a tirar água para ele e para os seus camelos. Hoje é tão fácil entender isso, né? Se você entrar em qualquer lugar no Google e perguntar quantos litros de água bebe um camelo, todo mundo, é fácil de saber isso hoje, né? Mas imagine você, ela já tinha os seus camelos, ela dá água para os seus camelos, dá água para Eliezer e dá água para os camelos de toda a comitiva que estava com Eliezer. Eliezer já vinha vindo de lugar distante. Esses camelos já estavam sede. Camelo não bebe água todo dia, mas quando ele bebe para valer, né? Pois aquela moça, ela deu água para todos os camelos. Já que ela é figura da igreja, qual o seu papel hoje? Qual o papel da igreja hoje? Servir, amar o próximo, trabalhar em favor do próximo. E essa mulher, mais uma vez, ela prova que era a figura da igreja. E ela vai e serve, né? E dá água. Muito bem. Caio está dizendo aqui que por minuto ele bebe 10 litros de água por minuto. É claro que quando ele sacia, mas é aproximadamente 45 a 50 litros para ele ficar saciado, né? Depois ele pode ficar até dias sem beber água. E aconteceu exatamente como ele combinou com Deus. Como ele combinou com Deus. É a vontade de Deus, não é a vontade da gente, não. Então, ele vai até a casa dos pais de Rebeca, Eliezer, com a sua comitiva. Lá ele recebe, ele é hospedado lá. É oferecido alimento para ele não aceita enquanto ele não termina a missão. Isso dá uma ideia de jejum, isso dá uma ideia de responsabilidade. Alguém que quer fazer algo para Deus e tem que terminar, não pode ficar pela metade. E aí ele fala, conta toda a história, ele repete a oração que ele fez. Deus já tinha falado dos pais de Rebeca, que era Labão. Então, ele, depois de entregar toda a mensagem, ele agora me despede. A minha missão está cumprida. Eu quero ir embora. Qual a palavra que vocês me dão, de sim ou de não? Chama Rebeca. Chamaram Rebeca. A opinião da mãe de Rebeca, da família de Rebeca, que aquele servo de Abraão deveria ficar hospedado ali mais uns 10 dias. Mas ele disse: não, eu quero partir, eu preciso ir embora. Ou eu vou com ela, ou eu vou sem ela, mas eu preciso ir. Chama Rebeca então. Chamou Rebeca e perguntou: irás tu com este varão? Imagine você, uma moça que nunca tinha visto um homem, que o casamento era acostumado a ser feito com festa. Ela não ia ter festa de casamento com seu pai, nem com a presença da sua mãe, porque ele ia para longe e ia com aquele varão. Mais uma vez está a simbologia de Rebeca aí. A igreja que está determinada, que está crendo no arrebatamento, ela está pronta para encontrar Jesus em qualquer circunstância e ir com ele.
E a resposta de Rebeca mostra a verdade sobre a simbologia dela com a igreja. Ela disse sim. A noiva disse sim e vai. Verso 63, Rebeca encontra finalmente com Isaac e vê Isaac que vem vindo do campo. Atenção, moço, atenção, leitor da Bíblia Sagrada, especialmente você que é jovem, ou você que está procurando a sua Rebeca. Atenção você, Rebeca. Da onde que vem vindo o moço? Estou falando na tradução João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Isaac vinha vindo do campo da oração. E ele encontra com a sua noiva. As coisas não acontecem assim, como você quer, como a gente quer. Mas as coisas, existe uma parte que precisa ser feita. Precisa orar, precisa crer, precisa acreditar, precisa ir ao encontro. E Isaac estava fazendo também a parte dele. Estava na oração e Deus acaba de responder a sua oração. E ele encontra com a sua esposa e agora vai viver com ela. Mas não pensa vocês que foram todos mil maravilhas. Aí aconteceu o processo da família, né? Ela era estéril, ela não tinha filho. Foi 20 longos anos de oração para também ter um filho, né? Então, e assim que Deus abriu a sua madre, eu já estou agora já no capítulo 25, 26 e 27. Já estão nesse resumo aí. Aí Isaac ora pela sua esposa e ela fica grávida e ela dá à luz gêmeos, que é o mundo islâmico hoje, que está brigando. Esses gêmeos, Jacó e Esaú, eles já nascem. Jacó nasce grudado com a mão no pezinho de Esaú. Isso mostra, é uma profecia do que ia acontecer no futuro, que acontece até hoje. É a briga do mundo islâmico, árabe e assim por diante, né? E Deus fala assim, ela não entendeu, porque ela tinha gêmeos, e ela vai perguntar para o marido, e o marido não responde. Tem coisas que o seu marido não vai responder, tem coisas que a sua mulher não vai responder, tem coisas que Deus vai responder. Então ela disse, eu estou diferente. O que acontece comigo? Isaac disse, pergunta para Deus. Deus diz para ela assim, Deus responde isso, há duas nações dentro do seu ventre. O maior se virá o menor. O maior seria Esaú, que é um mundo maior, inclusive em população hoje, e o menor seria Jacó, né? Aí dois meninos nascem, e mais uma vez aqui uma lição da família. Atenção, leitores, vamos lá no resumo, mais uma lição aqui para a família. O tratamento que nós damos para os filhos, quantos filhos você tem, principalmente você casado, que já tem filhos, netos. 2 filhos nasceu, gêmeos, Jacó e Esaú. Cresceram. Jacó, Isaac gosta mais de Esaú. Rebeca gosta mais de Jacó. Um é inclinado para trabalhar no campo, Esaú. Era inclinado para a caça, Esaú. O outro era inclinado para caseiro, para ajudar a mãe, para apoiar a mãe nos serviços domésticos, né? Então, era o queridinho da mãe. Tem o queridinho da mãe e o queridinho do pai. Isso não é bom para a família, né? O amor tem que ter equilíbrio. Capítulo 26 e 27. Jacó, nesse período aí, ele engana
Esaú. Esaú estava com fome, chegou do campo, com muita fome, e pede uma comida caseira que Jacó tinha feito, né? E Jacó sabia, já interesseiro, sabia que o fato de Esaú ter nascido primeiro, ele era o primogênito, e o primogênito tinha direito à bênção maior da família. E Jacó pede, ou melhor, Esaú pede de Jacó, para Jacó, aquele guisado. E Jacó disse: pô, eu te dou, se você vender o seu direito de filho predileto, eu vendo. Esaú desprezou e vendeu para Jacó. Interessante para ele naquele momento era comer. Ele perdeu, mas Deus levou em consideração o negócio. Passou um dia, nessas alturas dos acontecimentos já estava velho. Isaac já estava velho. E ele então resolve chamar os seus filhos para comer uma refeição. E ele chama Esaú. Rebeca combina com Jacó, engana, combina com Esaú, com Jacó, engana Isaac. E antes que Esaú chegasse com o guisado para comer e o seu pai abençoasse ele pela última vez, porque ele já estava próximo da morte e não enxergava, né? E havia uma diferença muito grande, porque Jacó era um varão com pouco cabelo, considerado varão liso, enquanto que Esaú era todos os braços, todo cabeludo. Então, Jacó sabia que o conselho da sua mãe poderia não dar certo, porque quando ele chegasse, o seu pai certamente ia abraçar e agradecer pela comida que tinha trazido, e ia conhecer que ele era Esaú, né? E quem é que não conhece também a fala? Os filhos pela fala, pelo abraço, né? Então a mãe disse: não, tudo bem, faça o que eu estou pedindo, faça o que eu estou pedindo. E Jacó, já avisado, ele disse: mamãe, eu não posso fazer isto, porque eu vou receber maldição no lugar de bênção. Meu irmão é diferente de mim. Rebeca disse assim: não, meu filho, faça o que sua mãe está mandando, que a maldição seja sobre mim, mas faça o que eu estou mandando. Ele fez. Rapidinho, preparou aquela comida, matou um cabrito, preparou aquele guisado, levou para Isaac. Isaac, como você veio tão depressa? A mentira realmente não dá para colar toda hora, né? Como você veio tão depressa, meu filho? Mentiu novamente. O Deus que o senhor serve mandou ao meu encontro. Ele estava dizendo que era caça, mas não era. Era um cabrito que tinha matado no quintal. Mandou. O pai: então venha cá, meu filho, para que eu te abençoe. Vou comer a comida e vou te abençoar. Chegou o capítulo 27, versos 26 e 27 de Gênesis. Jacó chega: vem aqui, papai vai te dar um abraço, né? Lá na linguagem do norte, do nordeste, pai vai te dar um cheiro, né? Abraçou e disse assim: o cheiro é o cheiro de Esaú, mas a voz é de Jacó. Esse texto chama muita atenção para os dias de hoje. Presta atenção, leitores da Bíblia. Presta atenção. Tem muitas coisas que parece que é certo. Parece que vai dar certo. Parece que está certinho. Mas se você prestar bastante atenção, principalmente se você tiver mesmo prestando atenção na palavra de Deus, alguma coisa errada você vai notar. Não aceita nunca mentira como verdade. Hoje nós estamos vivendo nos dias que parece que a mentira, principalmente quando ela é repetida, parece que mentira repetida várias vezes estão virando verdade. Não pode ser aceita. Um cristão, um verdadeiro cristão, não pode aceitar mentira como se fosse verdade.
Nem quando ela é repetida várias vezes. E parece que é aquilo. Não aceita. O cheiro está parecendo o cheiro de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas como ele estava cego, ele não tinha certeza, comeu e abençoou Jacó no lugar de Esaú. Aí nós encontramos aqui o futuro de Jacó. O futuro de qualquer pessoa é feito com a escolha que ele faz. Não pense você que Jacó foi abençoado pelo fato de ele ser abençoado, a forma como ele usou para ser abençoado. Aí é que está o caráter do crente. Aí que está o caráter do crente. Enquanto Deus não mudou isto, enquanto Deus não mudou o nome dele, de Jacó para Israel, ele pagou o preço. Primeiro que ele começou a ser perseguido pelo irmão dele, Esaú, com muita raiva de Jacó por causa disso. Ele disse assim: meu pai vai morrer, e assim que passar a morte do meu pai, a dor da morte do meu pai, eu vou matar o meu irmão. E Esaú estava determinado a matar Jacó. O que é uma mentira? Aonde uma mentira pode destruir muitas vezes uma pessoa, vida, família, casamento, famílias inteiras, igrejas inteiras. Jacó teve que fugir. Ele teve que pagar o preço. E agora Rebeca chama Jacó e disse: meu filho, você vai ter que sair de casa, porque eu ouvi o seu irmão está dizendo que vai te matar. Vai para a casa do seu tio Labão. Vai para a casa dele. E ele foi para a casa de Labão. E chegou lá, e no caminho ele tem a visão da escada. Capítulo 28. Ele tem a visão da escada. Então, fique esse registro aqui, leitores. Capítulo 28, a visão da escada. Ele tem a primeira experiência com Deus. Quando ele vai dormir, sem o aconchego da família, e ele tem uma pedra como seu travesseiro. E ele passa a noite ali. E ali ele tem a visão da escada, que os anjos subiam e desciam por aquela escada, e Jacó, ele externa as seguintes palavras: a verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Quão terrível é este lugar! E daquela primeira experiência com Deus, Jacó chega na casa de Labão. Ele chega na casa de Labão. E na casa de Labão, ele encontra também, em um poço, ele encontra a sua prima Raquel. E gosta de Raquel. E chora por Raquel. E chega na fazenda de Labão, e ele vai trabalhar para Labão. E ele trabalha para Labão aproximadamente ali 20 anos. 7 anos, 14 anos ele trabalhou por Raquel. E ali que surge ali a ideia, para você entender, a ideia de dote, né? Hoje você só fala com Jesus, fala com o pai, fala com a mãe. Tem alguém que casa e nem fala nada. E não precisa pagar nada, né? Mas no costume oriental tinha um dote para ser pago. E os moços pobres sofriam muito, porque sequer tinha dinheiro muitas vezes para pagar. E ele resolve pagar em serviço. E ele trabalha, e aí nós temos a ideia, leitores, nós temos uma ideia de como é importante a esposa, um casamento, né? Ele se dispõe, a força que o amor verdadeiro tem, ele se dispõe a trabalhar 7 anos. Labão chama e diz: você está trabalhando para mim aqui, não é porque ser o meu parente que você vai ficar trabalhando para mim de graça. Declaro quanto você quer ganhar, né? E aí é interessante, porque se você, especialmente você que está desempregado, se alguém chegar a perguntar para você quanto você quer ganhar, você vai: eu quero X, né? Mas não, eu não quero dinheiro, eu quero alguém que eu amo. E ele propõe trabalhar 7 anos para ter Raquel. E termina os 7 anos, ele disse: me dá a minha esposa. E Labão disse: tá bom, eu vou te dar a sua esposa. E o mesmo Jacó, enganador, agora enganado. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você que está achando que vai ser beneficiado
por uma mentira, por um engano, você pode pagar um preço caro por isso, né? Agora o enganador Jacó, porque a palavra quer dizer isto, o enganador Jacó agora é enganado, porque na hora de receber a sua querida esposa, fez uma festa, né? E quando ele vai deitar com a sua esposa, ele recebe uma outra esposa. E foi uma maneira astuciosa de Labão para enganar Jacó. Jacó tinha que passar por isso, né? Porque tudo indica que Leia era uma moça mais feia. A Raquel era mais bonita. Então, moça mais feia é mais difícil de casar, né? Então, Clora, astuciosamente, Labão, bom, vou casar logo a mais feia, né? Vou casar a mais feia logo, que já resolve logo, né? Aí disse para Jacó, disse, mas o senhor me enganou. Eu trabalhei 7 anos por Leia. Labão disse, aqui o costume da terra é que a moça mais nova não pode casar primeiro do que a mais velha. Então, enganou Jacó. Jacó disse, tá bom, eu trabalho mais 7 anos, mas eu quero Raquel. E ele trabalha mais 7 anos e casa com Raquel. A Raquel não tinha filho. Olha o preço aí de novo. A Raquel não tinha filho. Ele sofre. Deus começa a nascer os patriarcas. Começa a nascer todos os filhos de Jacó, que eram 12. Nasce todos, né? E se vocês acompanharam, vocês leitores, o que aconteceu na família de Jacó, o caso de Diná, né? Lembra lá do caso de Diná? Lembra do caso de Rubens, com a concubina de Jacó? Tudo isso aí, ó, faz parte do preço. Hoje, nós não pagamos um preço caro, porque Jesus já pagou o preço maior, mas naquela época era cobrado, né? A Deus também cobrava. Termina os primeiros 14 anos, duro, sol, chuva, geada, engano de Labão, até que Deus começa a abençoar agora Jacó. Depois de trabalhar praticamente 14 anos por Raquel, recebendo Leia no lugar, e depois Raquel, ele agora começa a trabalhar para ele. Ele começa a ter experiência com Deus. O rebanho dele começa a crescer, né? E tem toda aquela história lá, que vocês já leram lá, né? Da varinha mágica, mas não é varinha mágica não, viu? Era voto. Ali era voto que Jacó fez com Deus. Ali é mais uma oração combinada, viu? Assim como o seu pai Isaac, tem a história da oração combinada lá do servo de Abraão, que ele sabia da história. Agora nós temos mais aqui uma oração combinada, uma coisa aqui que combina com Deus. Então, nada daquela história de varinha mágica que muitas pessoas falam, não se aplica na Bíblia, para a palavra de Deus. Jacó resolve despedir do seu patrão, Labão, e pegar a sua família e voltar para a sua terra natal, da onde ele saiu. Isso era duro, porque ele estava voltando para o lugar da onde alguém queria matar ele. Ele estava voltando para a terra da onde ele tinha enganado alguém. Ele estava voltando da terra da onde ele tinha boas e péssimas experiências. Então ele sabia, e ele faz uma oração. E ele tem um encontro com Deus. Do capítulo 31, ele sai fugido. Quando Labão sabe que Abraão foi, ou melhor, que Jacó fugiu com as esposas e com todos os netos, ele faz um exército e vai atrás de Jacó. Mas as mãos de Deus estão estendidas sobre Jacó. E Deus fala com Jacó. Jacó, não temas, eu serei contigo. Fala também com Labão. Não faz de nada para Jacó, nem mal nem de bem. Jacó vai. E ele
Tem a experiência com Raquel. Raquel era idólatra. Era bonita, mas era idólatra. Ela sai com um ídolo furtado da casa do seu pai. Tem todo aquele episódio ali. Todos os móveis de Jacó, foi apalpado, né? Jacó estava tendo a vista do seu sogro como se estivesse roubando algo, né? E ele finalmente encontra com seu irmão novamente, Esaú. E aí, nesses textos, Deus mostra ali as nossas fraquezas. Foi escrito para nós conhecer os nossos limites. Porque apesar de Deus ter falado com Jacó, ele pede, divide os seus empregados, ele já estava rico, o seu rebanho, e divide uma parte com Leia, a mais feia na frente, a mais bonita atrás, porque ele amava mais. Então, ele pensava assim, bom, se Esaú vier ainda com esse propósito de vingar de mim, de me matar, primeiro vai matar a mais feia, Leia, com os filhos dela. E a minha bonitinha, então, ela vai na retaguarda. O que Jacó não sabia é que estava tudo sob o controle de Deus. Deus já tinha trabalhado no coração do seu irmão. Deus já tinha trabalhado aquele ódio cruel que Esaú tinha, Deus já tinha trabalhado. E aí nós encontramos aqui o encontro de Jacó com Esaú, novamente, depois de 20 anos. Os dois irmãos encrencados, brigado, aí o ódio cai por terra. E eles se abraçam. E Jacó dá vários presentes para Esaú. E diz para o seu algoz, ele diz para alguém que queria matar para ele, palavras de Jacó. Atenção, leitores, palavras de Jacó. Te vê, meu irmão, é como se estivesse vendo o rosto de Deus. Aleluia! Você queria me matar. Eu tive que fugir. Mas eu hoje, a minha reconciliação, e eu prego uma mensagem intitulada Os 13 beijos típicos, que não sei, muitos de vocês, leitores, já ouviram pregar esta mensagem. E esse beijo aqui, eu chamo de o beijo da reconciliação. Os dois se abraçam. Os dois se beijam. A indiferença ficou para os seus descendentes até hoje. Mas Jacó e Esaú se tornaram amigos. Jacó chega com sua riqueza, com seu rebanho, com as suas mulheres, com seus filhos. Ele vai morar em Siquém. E lá em Siquém acontece o episódio lá da filha dele que foi estuprada lá, né? E os filhos de Jacó vingam. E Jacó novamente tem que sair correndo com medo de uma guerra de Siquém. E ele encontra com Deus novamente em Betel. Então, todos os processos da vida de Jacó ali, sempre Deus no comando, sempre sendo assistido por Deus, sempre sendo protegido por Deus, né? Houve o caso ali da circuncisão que os judeus, o judaísmo exigia naquela época. Ali teve um caso também da circuncisão, que os filhos de Jacó, Rubens e Simeão e Levi, disseram para ele: vocês podem casar com a minha irmã Diná, se vocês aceitarem a circuncisão, porque vocês são incircuncisos. E eles aceitaram. E a circuncisão, a medicina não era adiantada como hoje. Eles, com a dor da circuncisão, Levi e Simeão entrou lá e mataram todos os homens adultos da cidade. Foram mortos. E por esse motivo Jacó saiu fugido de lá. Aí no capítulo 36, nós vamos, vocês já passaram por lá, vai falar sobre os descendentes. Lá nós temos mais uma parte lá da genealogia, lá, né? E aqui eu termino este resumo desse texto, desse capítulo. Agora, já indo para uma próxima parte, nosso próximo trecho agora é do capítulo 37, que vai começar com a história de José até o final, o capítulo 50, que termina o livro de Gênesis.